Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório, indo para o Alabama. Antes da Guerra Civil, a cidade de Birmingham era um monte de nada. E só a partir de 1800 a cidade começou a crescer. E a crescer rápido, como que da noite para o dia. A guerra havia destruído tudo, as cidades, o país, a economia. E nessa mesma época, cerca de 3 milhões de escravos foram libertados e iam a partir de então precisar de trabalho. Alguns empresários resolveram começar a reconstruir o país e encontraram na indústria do ferro a motivação. Foi quando James Whistler Sloss construiu a fornalha Sloss entre os anos de 1881 a 1883 para a transformação de carvão em minério de aço para a chamada Revolução Industrial. E então começaram a contratar. Mão de obra não era problema, já que muitos escravos e ex-soldados estavam dispostos a trabalhar pesado. Só que a Sloss começou a se mostrar um lugar não tão bom assim. O trabalho era pesado e perigoso, e em tempos de calor a temperatura perto dos fornos passava facilmente dos 120 graus, e direitos trabalhistas era algo que não se ouvia falar. Já no começo das atividades, 2 trabalhadores foram queimados vivos quando uma fornalha trincou. Todas as fornalhas eram gigantescas e havia então plataformas para atravessar de uma para outra. E numa dessas, 2 operários, tentando consertar o estrago, perderam o equilíbrio e caíram direto na fornalha. Também na sala da calefação, sempre acontecia das máquinas estragarem. Tinham muitos remendos e 6 operários estavam lá para fazer mais um. O problema é que a peça comprada para fazer esse reparo não era do tamanho certo. Só que eles foram obrigados a fazer o serviço mesmo assim. E nessa tentativa, a fornalha explodiu, fazendo com que as outras próximas também pegassem fogo. 2 operários praticamente derreteram na mesma hora ali, e os outros 4 subiram as escadas, gritando desesperados, com os corpos em chamas. Onde fica o motor de explosão número 1, também ocorriam acidentes. Esse motor da Sloss foi considerado o maior do mundo, com 18 metros de altura, e um trabalhador almoçava ao lado enquanto uma imensa roda girava. O tamanho e a potência foram tantos que o homem foi sugado para dentro do motor. E esses motores não param de funcionar logo que são desligados, eles precisam de um tempo, justamente pelo tamanho. Ao ouvirem os gritos, outros operários desligaram a máquina, mas o que sobrou foi só um monte de pele e ossos esmagados, irreconhecíveis. E foram muitas as mortes na Sloss, a maioria por acidente. Mas conta-se que também houve suicídios por causa das más condições de trabalho e um assassinato. Muitos caíram das altas plataformas, cerca de 61 metros de altura, direto nas caldeiras. O monóxido de carbono expelido os deixava tontos, e como eles não usavam nenhum tipo de proteção, era sempre morte na certa. Esses espíritos permanecem lá, e hoje a fornalha é um museu, e a partir daí começam os relatos. Investigadores paranormais disseram que alguns dos fantasmas ainda acreditam estar trabalhando no turno da noite, e nem imaginam que estão mortos. Foram feitas tantas notificações à polícia sobre atividade paranormal na fornalha que os policiais simplesmente desistiram de atender aos chamados e apenas pedem aos visitantes que tenham cuidado. São relatos de passos, de assovios, som do vapor saindo das fornalhas e também de muitas agressões físicas. Foi captada em câmera, em uma investigação, uma névoa branca surgindo entre 2 fornalhas, ao mesmo tempo que sons de marteladas no ferro foram captados em EVP. Muitas esferas brilhantes são vistas. Visitantes viram por muitas vezes homens andando por todo lugar, inclusive nas passarelas, e todos usando macacão azul e camisa branca, o uniforme da Sloss. Uma dessas visitantes disse ter visto um homem também de uniforme parado na plataforma do forno mais alto, o Big Alice, e diz que sentiu algo horrível vindo dele, uma energia forte de maldade. 2 garotos foram visitar Sloss atrás de fantasmas. Não se decepcionaram, eles conseguiram o que queriam. Um deles ficou do lado de fora para se certificar de que não seriam incomodados, enquanto o outro seguiu até a sala das fornalhas
e ficou ali sentado por um tempo com um gravador EVP e uma câmera. Após alguns minutos, a câmera desligou e ele sentiu um forte tapa no rosto. Foram palavras dele, um tapa realmente forte. E apavorado ele correu até onde estava um amigo. E na claridade eles puderam ver a marca de 5 dedos no rosto do menino. Outro visitante viu uma aparição com forma humana, mas totalmente escura, como uma sombra. Estava a cerca de 9 metros de distância dele. Só que em questão de segundos, ele já estava cara a cara com o homem. Ele disse que sentiu como se essa aparição entrasse no corpo dele e começasse a esmagar os seus pulmões. Ele sentiu muita dor, perdeu o ar e desmaiou. Também existe um extenso túnel que era de onde retiravam o carvão, que era levado por máquinas e carretilhas até as fornalhas mais altas. Esse túnel tem intensa atividade paranormal. Um ex-operário que trabalhou lá por cerca de 40 anos diz que o túnel é realmente assombrado. Ele mesmo viu fantasmas lá dentro diversas vezes e escutou muitas vozes, mesmo quando tinha certeza de estar sozinho. Ele e outras pessoas que trabalharam lá diziam que caminhavam pelo túnel e escutavam passos que o seguiam, mas ao olharem para trás, claro, não encontraram ninguém, mas sentiam que não estavam sozinhos. Nesse mesmo túnel, um caça-fantasmas levou um soco no olho. A marca ficou, ele ficou com o olho roxo, mas quem o agrediu não se mostrou, apenas soltou uma gargalhada apavorante. Foi também captada uma psicofonia de uma voz de criança, mas ninguém imagina o que uma criança estaria fazendo dentro daquele túnel durante a madrugada. Mas não apenas fantasmas trabalhadores ainda estão na Sloss. Existe um que em vida foi um demônio para os trabalhadores e até hoje continua sendo um carrasco. O seu nome era James Wormwood, mas ele foi apelidado pelos próprios operários de slag, escória. Ele fazia tudo para impressionar seus superiores, usando de muita maldade, e ele gostava disso. Slag forçava os homens a trabalhar à exaustão, num calor insuportável, e batia neles para que não descansassem. Não havia férias, não havia folgas semanais, e só sob a supervisão dele se tem notícias de 47 homens mortos. Em outubro de 1906, Slag caiu de uma fornalha, da fornalha mais alta, da Big Alice, e seu corpo se dissolveu em uma piscina de minério em fusão. Essa foi a versão oficial, mas a versão real foi que os trabalhadores se juntaram e o empurraram de lá. Nem depois de morto, Slag permite que seus subordinados e nem que ninguém tenha paz. Visitantes são empurrados, levam socos e sempre se ouve uma voz assustadora gritando: voltem ao trabalho. Slag também é visto no túnel e nas plataformas e acredita-se que seja ele o fantasma responsável por todas as agressões físicas nas pessoas. Em 1971, Samuel Blumenthal, um ex-empregado, quis voltar a Sloss porque disse que queria ficar frente a frente com a coisa mais horrível que já vira na vida. Ele conseguiu. Ele disse ter visto uma coisa assustadora. Viu o mal bem na sua frente. Meio homem, meio demônio que o empurrava e o mandava subir as escadas e voltar ao trabalho. Samuel se recusou e a criatura começou a espancá-lo. Ele saiu de lá com queimaduras sérias no corpo, foi para o hospital e dias depois morreu. Em 4 de outubro de 2003, o investigador Josh Thomas estava na sala da fornalha e simplesmente começou a pegar fogo. Suas roupas se incendiaram de cima para baixo. Ele passou muito tempo internado, com queimaduras, e seus colegas afirmam que o fogo surgiu do nada. Josh diz não se lembrar do que aconteceu. Em 2005, alguns repórteres faziam uma matéria sobre o lugar e um deles começou a sangrar por um corte que também, sem explicação, apareceu na sua mão direita. A reportagem precisou ser interrompida, já que se tratava de uma hemorragia severa. E ao analisar as imagens, muitos espíritos haviam sido captados pelas câmeras, sempre trabalhando.
Quem vai a Sloss bate de frente com um passado que nunca vai desaparecer. Slag e toda a sua maldade vai manter para sempre centenas de homens trabalhando eternamente no turno da noite da fornalha Sloss. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir?